Estrutura de palestras profissionais, uma abordagem científico-evidencial aplicada ao desenvolvimento de competências comunicacionais. Direitos autorais. Estudo e pesquisa. Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um cenário corporativo marcado por alta competitividade, sobrecarga informacional e rápidas transformações tecnológicas, a palestra profissional baseada em ciências emerge como uma poderosa ferramenta estratégica de desenvolvimento humano e organizacional. Longe de ser apenas um momento motivacional pontual, a palestra estruturada em evidências científicas integra achados da psicologia cognitiva, da neurociência da aprendizagem, da comunicação persuasiva e da andragogia, produzindo experiências formativas de alto impacto, com efeitos mensuráveis sobre desempenho, engajamento e clima organizacional. Empresas e entidades que investem em palestras fundamentadas na ciência ampliam sua capacidade de alinhar propósito, valores e resultados, convertendo conhecimento em ação e inspiração em comportamento sustentável. A partir de linhas de pesquisa que articulam emoção e cognição, memórias de longo prazo, plasticidade neural, gestão de atenção, storytelling, narração de histórias com propósito formativo e desenho instrucional, este modelo de atuação profissional qualifica a comunicação e potencializa programas de treinamento, liderança, vendas, segurança, saúde ocupacional e inovação. Organizações que contratam palestrantes capazes de traduzir linguagem científica em práticas acessíveis e aplicáveis desenvolvem equipes mais autônomas, resilientes e colaborativas. Assim, palestras profissionalmente estruturadas, com base em ciências, deixam de ser eventos isolados para se tornar parte de uma arquitetura de aprendizagem contínua, capaz de gerar resultados objetivos, fortalecer a cultura organizacional e oferecer experiências memoráveis que conectam conhecimento, emoção e performance. Resumo. Este artigo analisa a estrutura de palestras profissionais baseadas em ciências, discutindo fundamentos teóricos, evidências empíricas e implicações práticas para o contexto organizacional contemporâneo. Parte-se da compreensão de que a palestra profissional, quando planejada de forma científico-evidencial, constitui um dispositivo pedagógico de alta complexidade, articulando comunicação, aprendizagem de adultos, emoção, motivação e cultura organizacional. O problema de pesquisa que orienta o estudo pode ser sintetizado na seguinte questão: como desenhar, conduzir e avaliar palestras profissionais, em empresas e entidades, com base em princípios científicos que maximizem o impacto formativo e a transferência do aprendizado para o comportamento no trabalho. O objetivo geral consiste em discutir um modelo de estruturação de palestras profissionais fundamentado em evidências da neurociência da aprendizagem, da psicologia cognitiva, da comunicação persuasiva e da educação corporativa. Foram mobilizados autores clássicos e contemporâneos, em sua maioria nacionais e internacionais com publicações dos últimos 10 anos, de modo a confrontar teorias e resultados de pesquisas sobre atenção, memória, engajamento emocional, narrativa, prática deliberada, avaliação de impacto e retorno sobre investimento em treinamento. O desenvolvimento do texto organiza-se em torno da análise de componentes essenciais de uma palestra profissional: entrada impactante, apresentação cativante, promessa profunda, estabelecimento de rapport, conexão empática e de confiança entre orador e público, história envolvente, introdução de novo conhecimento, encadeamento lógico do conteúdo e encerramento emocional com geração de esperança e direcionamento à ação. Conclui-se que palestras estruturadas com rigor científico potencializam a aprendizagem, fortalecem a cultura organizacional e contribuem para uma formação continuada mais ética, humanizada e alinhada a resultados. Palavras-chave: palestra profissional, comunicação organizacional, neurociência da aprendizagem, educação corporativa, storytelling científico, formação continuada. Introdução. A comunicação oral em público, especialmente na forma de palestras profissionais dirigidas a equipes, lideranças e comunidades, é um dos instrumentos mais difundidos de desenvolvimento humano em organizações públicas e privadas. Entretanto, grande parte das práticas cotidianas ainda se apoia em intuição, carisma individual e modelos motivacionais pouco ancorados em evidências, o que limita a eficácia pedagógica e reduz a capacidade de produzir mudanças duradouras no comportamento. Em contraste, a literatura recente sobre educação corporativa, neurociência da aprendizagem e comunicação persuasiva tem demonstrado que intervenções formativas desenhadas com base em dados empíricos podem ampliar significativamente a retenção de conteúdos, o engajamento e a transferência de aprendizado para contextos reais de trabalho. Roediger, Butler, 2011, Brown, Roediger, McDaniel, 2014. Nesse contexto, a palestra profissional baseada em ciências é compreendida como uma intervenção planejada de maneira sistemática, na qual cada etapa, da definição de objetivos ao encerramento, dialoga com teorias consolidadas sobre atenção, memória, motivação, emoções e construção de significado.
A psicologia cognitiva enfatiza a importância da ativação de conhecimentos prévios, do uso de exemplos concretos e da organização hierárquica do conteúdo para facilitar a codificação e recuperação de informações. Mayer, 2009. A neurociência da aprendizagem acrescenta a necessidade de ritmar a exposição, alternando momentos de foco intenso e pequenas pausas, de modo a respeitar limites de atenção sustentada e favorecer a consolidação sináptica. Tokuhama e Spinoza, 2018. O problema de pesquisa que orienta o presente artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo é possível estruturar palestras profissionais com base em evidências científicas, de forma a potencializar o impacto formativo, reduzir a dispersão atencional e favorecer a mudança de atitudes e práticas em ambientes organizacionais. O objetivo geral consiste em discutir, à luz da literatura clássica e contemporânea, os elementos estruturantes de uma palestra profissional orientada por princípios científico-evidenciais. Como objetivos específicos, busca-se contextualizar o papel da palestra no campo mais amplo da educação corporativa, apresentar os fundamentos teóricos relacionados à atenção, memória, emoção e narrativa, analisar criticamente modelos de estrutura de palestras difundidos no mercado, e propor diretrizes conceituais para desenho, condução e avaliação de palestras científicas em organizações. A justificativa do estudo assenta-se na constatação de que empresas e instituições investem quantias significativas em eventos, convenções e programas de treinamento baseados em palestras, nem sempre acompanhados de critérios claros de qualidade científica ou indicadores de impacto. Noy, Clark, Klein, 2014. Assim, discutir uma estrutura de palestras profissionais baseada em ciências constitui contribuição relevante para a profissionalização desse campo de atuação, para a otimização de recursos e para o fortalecimento de práticas educacionais éticas, responsáveis e humanizadas. Teoricamente, o artigo busca articular autores clássicos da retórica e da comunicação com pesquisas recentes em neurociência, psicologia e educação corporativa, oferecendo uma perspectiva interdisciplinar e crítica, coerente com a complexidade dos desafios formativos contemporâneos. Desenvolvimento. A compreensão da palestra profissional baseada em ciências requer, em primeiro lugar, um breve resgate histórico e conceitual da arte de falar em público. Desde a retórica clássica, com Aristóteles, Cícero e Quintiliano, a oratória é concebida como técnica e arte voltada a persuadir, ensinar e comover, apoiada na tríade ethos, pathos e logos. Aristóteles, em sua retórica, enfatiza que a credibilidade do orador, ethos, a mobilização das emoções, pathos, e a consistência lógica dos argumentos, logos, constituem pilares indissociáveis da comunicação eficaz. Aristóteles, 2005. Embora se trate de autor clássico, suas formulações permanecem atuais e sustentam grande parte dos modelos contemporâneos de comunicação persuasiva. A partir do século XX, estudos em psicologia social e comunicação de massa aprofundam essa tradição, investigando empiricamente como se formam atitudes, crenças e comportamentos a partir da exposição a mensagens orais. Pesquisas sobre elaboração cognitiva, modelos de processamento dual e persuasão sugerem que o impacto da fala pública depende tanto da qualidade dos argumentos quanto de fatores contextuais, como o envolvimento do público, relevância percebida e repetição espaçada. Pett, Cassiopo, 1986, Perloff, 2017. Esses achados dialogam diretamente com a palestra profissional contemporânea, na medida em que evidenciam a necessidade de estruturação intencional da mensagem, do ritmo e da interação com o público. Em paralelo, a neurociência da aprendizagem trouxe aportes decisivos para a compreensão de como o cérebro processa, armazena e recupera informações durante experiências de ensino e exposição oral. Estudos sobre plasticidade neural, consolidação de memórias e sistemas atencionais demonstram que a aprendizagem é favorecida por repetição espaçada, prática ativa, evocação frequente e associação emocional positiva. Karpik, Blunt, 2011, e Mordino Yang, Dweck, 2017. Nesse sentido, palestras que se limitam à exposição contínua de conteúdo, sem variação de estímulos, sem convite à reflexão ou à participação, tendem a produzir baixa retenção, ainda que sejam avaliadas subjetivamente como inspiradoras. A incorporação de pausas estratégicas, perguntas disparadoras, microatividades e breves exercícios de reflexão amplia a probabilidade de codificação profunda e recuperação posterior. No campo da educação corporativa, autores como Noy, Clark e Klein, 2014, destacam que programas de treinamento eficazes compartilham algumas características centrais: conexão explícita com objetivos organizacionais, alinhamento com necessidades reais de desempenho, desenho instrucional que considera características dos adultos aprendizes, e estratégias de reforço pós-treinamento. A palestra profissional ancorada em ciências deve, portanto, inserir-se em uma cadeia mais ampla de aprendizagem contínua, e não ser pensada como evento isolado.
Isso implica que a própria estrutura da palestra precisa ser planejada para dialogar com outras ações, como trilhas de aprendizagem, materiais de apoio, comunidades de prática e feedbacks posteriores. A estrutura de palestras profissionais proposta por este artigo, inspirada em práticas de mercado, mas aqui reinterpretada à luz da literatura científica, compreende 8 movimentos principais: entrada impactante, apresentação cativante, promessa profunda, rapport crescente, história envolvente, exposição de novo conhecimento, desenvolvimento de conteúdo estruturado e encerramento emocional marcante com geração de esperança e direcionamento à ação. A entrada impactante pode ser entendida como o momento inicial em que o orador captura a atenção, reduz a dispersão e sinaliza relevância. Pesquisas em atenção sugerem que o cérebro humano é particularmente sensível a novidades, contrastes e violações de expectativa. Posner, Rothbard, 2007. Assim, recursos como perguntas provocativas, dados estatísticos surpreendentes, relatos breves de situações limite ou pequenas experiências guiadas podem funcionar como gatilhos atencionais eficazes, desde que eticamente utilizados e conectados ao propósito da palestra. É nessa etapa que o palestrante estabelece o tema central e antecipa o valor da experiência para o público. A apresentação cativante, entendida como a apresentação do próprio palestrante, extrapola a simples exposição de credenciais. Do ponto de vista do ethos, trata-se da construção simbólica de uma identidade confiável, competente e ao mesmo tempo próxima. Estudos sobre percepção de competência e calor humano na liderança indicam que a combinação entre domínio técnico percebido e acessibilidade relacional favorece engajamento e abertura à influência. Cud, Fisk, Glick, 2011. Assim, ao se apresentar, o palestrante pode brevemente compartilhar sua trajetória, conectando-a aos desafios do público, e demonstrar empatia genuína pelas dificuldades enfrentadas em seus contextos profissionais. Essa construção de imagem não é mero recurso de marketing pessoal, mas dispositivo pedagógico que influencia a receptividade às mensagens que serão compartilhadas. A promessa profunda corresponde ao momento em que o palestrante explicita com clareza quais transformações cognitivas, emocionais ou comportamentais a palestra pretende favorecer. Em termos de desenho instrucional, isso se relaciona à formulação de objetivos de aprendizagem observáveis e significativos, comunicados em linguagem acessível. Autores da educação de adultos ressaltam que pessoas adultas aprendem melhor quando compreendem por que e para que estão aprendendo, e quando percebem valor prático imediato nas atividades formativas. Knowles, Houghton, Swanson, 2015. Dessa forma, ao formular uma promessa profunda, por exemplo, auxiliar líderes a se comunicarem de maneira mais clara em situações de crise, ou apoiar equipes na gestão emocional em ambientes de alta pressão, a palestra alinha expectativas, mobiliza motivação intrínseca e orienta a seleção dos conteúdos e das estratégias didáticas. O rapport crescente, conceito originado da psicologia e absorvido pela programação neurolinguística, refere-se à construção gradual de sintonia, confiança e espelhamento entre orador e público. Ainda que a programação neurolinguística seja alvo de críticas por parte da comunidade científica, a noção de rapport encontra respaldo em estudos sobre empatia, neurônios espelho e comunicação não verbal. Risolati, Sinigalha, 2010. Manter contato visual, ajustar o ritmo de fala ao da audiência, reconhecer explicitamente experiências compartilhadas e legitimar emoções presentes na sala são práticas que contribuem para fortalecer esse vínculo relacional. O rapport não é um fim em si mesmo, mas condição que facilita a abertura para novas ideias, favorecendo a mudança de perspectivas e o engajamento com o conteúdo. A história envolvente, ou storytelling, constitui um dos elementos mais investigados na interface entre comunicação, psicologia e neurociência. Estudos demonstram que narrativas bem construídas ativam redes neurais ligadas à memória episódica, à simulação mental e à empatia, favorecendo tanto a compreensão quanto a retenção de mensagens complexas. Green, Brock, 2000, Gottschall, 2012. Na palestra profissional baseada em ciências, o uso de histórias não se limita a anedotas motivacionais, trata-se de selecionar e estruturar relatos que exemplifiquem dilemas éticos, conflitos organizacionais, superações possíveis e aprendizados críticos, sempre ancorados em dados ou princípios teóricos. A história torna-se, assim, veículo para tornar tangíveis conceitos abstratos, aproximando-os da realidade dos participantes. O momento de introdução de novo conhecimento corresponde à exposição de conceitos, modelos, pesquisas e frameworks teóricos que fundamentam a palestra. Aqui, a literatura em psicologia cognitiva e em design instrucional enfatiza a importância de organizar o conteúdo em blocos significativos, evitar sobrecarga de informações e utilizar exemplos variados que permitam ao público estabelecer conexões com sua prática. Sweller, Iris, Caliuga, 2011.
O uso de termos estrangeiros, como feedback, mindset ou benchmarking, deve ser sempre acompanhado de tradução e explicação em português, como exigido neste artigo, de modo a garantir compreensão ampla e acessível, sem perder rigor conceitual. O desenvolvimento do conteúdo, por sua vez, exige encadeamento lógico e progressivo entre os tópicos, de modo que cada parte da palestra construa sobre a anterior. Essa coesão temática é favorecida quando o palestrante explicita as transições, retoma brevemente pontos-chave e conecta os conceitos às situações concretas de trabalho vividas pelo público. Estudos sobre aprendizagem significativa reforçam que novos conhecimentos só se integram de forma estável quando se ancoram em estruturas cognitivas pré-existentes, organizadas de maneira não arbitrária, Ausubel, 2003. Assim, é fundamental que a palestra convide os participantes a relacionar o que ouvem às suas experiências, desafios e decisões recentes, por meio de perguntas reflexivas, pequenos exercícios mentais ou breves diálogos dirigidos. O encerramento emocional marcante, com geração de esperança, constitui o momento de síntese e projeção para o futuro. Pesquisas em psicologia positiva e motivação sugerem que a esperança, entendida como percepção de caminhos possíveis e crença na própria agência, está associada a maior persistência, resiliência e desempenho. Snyder, 2002. Na palestra profissional, isso implica retomar os principais aprendizados, reconhecer os desafios reais que permanecem e, ao mesmo tempo, apontar possibilidades concretas de ação, pequenas mudanças comportamentais e rotinas de prática deliberada que os participantes podem implementar. O objetivo não é criar otimismo ingênuo, mas fomentar uma expectativa realista de que, a partir do conhecimento adquirido, novas escolhas se tornam possíveis. A profissionalização da estrutura de palestras baseadas em ciências também demanda atenção à avaliação de impacto. No campo da educação corporativa, tem-se discutido a necessidade de ir além da avaliação de reação imediata, geralmente aferida por formulários de satisfação, para incorporar indicadores de aprendizagem, aplicação e resultados organizacionais. Kirkpatrick, 2016. Nesse sentido, a palestra profissional científica pode ser integrada a estratégias de avaliação que incluam instrumentos breves de pré- e pós-teste, autoavaliações reflexivas, feedbacks de pares e acompanhamento de indicadores de desempenho relacionados aos comportamentos trabalhados. Essa perspectiva aproxima a atuação do palestrante de um compromisso ético com evidências e resultados, diminuindo o risco de intervenções meramente performáticas. Outro aspecto relevante diz respeito à formação do próprio palestrante. Pesquisas sobre programas de treinamento em comunicação científica e habilidades de apresentação para profissionais de diversas áreas têm mostrado que o desenvolvimento dessas competências se beneficia de abordagens que combinam fundamentos teóricos, prática deliberada, feedback estruturado e uso de tecnologias, como ambientes virtuais de simulação. Brownell, Price, Steinman, 2013, Barman, Otto, Bransford, 2020. Em vez de depender exclusivamente de talento natural, a palestra profissional baseada em ciências pressupõe um processo de aperfeiçoamento contínuo, em que o orador revisa suas práticas à luz de dados, gravações, avaliações de público e avanços da literatura acadêmica. No Brasil, a expansão da educação corporativa e o fortalecimento da cultura de aprendizagem ao longo da vida têm ampliado o espaço para palestras e treinamentos em organizações de diferentes setores. Autores nacionais vêm discutindo a importância de integrar dimensões técnica, ética e socioemocional nos programas de desenvolvimento, bem como de reconhecer a diversidade de públicos, contextos regionais e trajetórias profissionais. Meister, 2012, Dutra, 2016. Nesse cenário, a palestra profissional baseada em ciências pode se constituir em dispositivo privilegiado para promover reflexões críticas sobre trabalho, saúde mental, diversidade, inovação e responsabilidade social, desde que construída com sensibilidade cultural, linguagem humanizada e compromisso com a inclusão. Por fim, é importante sublinhar que a estrutura de palestras profissionais aqui discutida não constitui receita rígida, mas quadro de referência que deve ser adaptado a cada realidade. Organizações de setores distintos, como saúde, educação, indústria, segurança pública ou terceiro setor, apresentam demandas, culturas e públicos específicos, exigindo contextualização das narrativas, dos exemplos e das estratégias de interação. Ao mesmo tempo, os princípios derivados das ciências da aprendizagem, da psicologia e da comunicação oferecem balizas sólidas para que tais adaptações não percam de vista a qualidade científica nem se tornem meramente impressionistas. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite afirmar que a estrutura de palestras profissionais baseada em ciências representa um avanço significativo em relação a modelos intuitivos ou exclusivamente motivacionais de comunicação em contextos organizacionais.
Ao articular aportes da retórica clássica, da psicologia cognitiva, da neurociência da aprendizagem, da educação corporativa e da comunicação persuasiva, o modelo discutido fornece fundamentos teóricos robustos para o desenho, a condução e a avaliação de palestras de alto impacto formativo. Os principais achados da reflexão indicam que uma palestra profissional cientificamente estruturada se organiza em movimentos interdependentes, capturar a atenção e sinalizar relevância desde a entrada impactante, construir credibilidade e proximidade na apresentação do palestrante, formular uma promessa profunda que explicite objetivos de aprendizagem, desenvolver rapport por meio de empatia, escuta e conexão com a realidade do público, utilizar histórias envolventes para tornar concretos conceitos abstratos. Expor novo conhecimento com clareza, rigor e linguagem acessível, encadear o conteúdo em progressão lógica que favoreça a aprendizagem significativa, e concluir com síntese, emoção equilibrada e geração de esperança fundamentada em possibilidades reais de ação. Do ponto de vista prático, conclui-se que organizações que investem em palestras baseadas em ciências têm maior probabilidade de transformar eventos pontuais em experiências de aprendizagem relevantes, alinhadas a objetivos estratégicos e integradas a programas mais amplos de desenvolvimento. Reforça-se, também, a importância de que essas palestras sejam acompanhadas de estratégias de avaliação que contemplem indicadores de reação, aprendizagem, aplicação e resultados, contribuindo para uma cultura de tomada de decisão orientada por evidências na área de treinamento. Como recomendações para pesquisas futuras, sugerem-se estudos empíricos que comparem, em diferentes contextos organizacionais, os efeitos de palestras estruturadas segundo o modelo aqui proposto com formatos tradicionais de exposição. Investigações longitudinais poderiam examinar o impacto de palestras científico-evidenciais sobre variáveis como engajamento, clima organizacional, segurança psicológica e desempenho, bem como sua interação com outras ações de desenvolvimento, como mentorias, comunidades de prática e programas de liderança. Pesquisas qualitativas, por sua vez, podem aprofundar a compreensão das experiências subjetivas de participantes e palestrantes, explorando os sentidos atribuídos às narrativas, as emoções mobilizadas e as mudanças percebidas na relação com o trabalho. Em síntese, a palestra profissional baseada em ciências, concebida como prática educativa complexa e ética, pode contribuir de maneira decisiva para a construção de ambientes organizacionais mais conscientes, solidários e orientados à aprendizagem contínua. Ao unir rigor científico, sensibilidade humana e compromisso com resultados, esse modelo reafirma o potencial transformador da palavra falada quando ancorada em conhecimento, responsabilidade e respeito às pessoas. Referências: Aristóteles, Retórica. 2. ed. São Paulo, Martins Fontes, 2005. Ausubel, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos, uma perspectiva cognitiva. Lisboa, Plátano, 2003. Barman, N. Otto, S. Bransford, J. Designing Effective Presentations, Applying Cognitive Science to Multimedia Learning in Professional Training. Journal of Workplace Learning, V. 32, número 5, p. 321 a 338, 2020. Brown, P. C. Roediger, H. L. McDaniel, M. A. Make It Stick, The Science of Successful Learning. Cambridge, Belknap Press, 2014. Brownell, S. E. Price, J. V. Steinman, L. Science Communication to the General Public, Why We Need to Teach Undergraduate and Graduate Students This Skill as Part of Their Formal Scientific Training. Journal of Undergraduate Neuroscience Education, V. 12, número 1, p. E6E10, 2013. Cud, A. J. C. Fisk, S. T. Glick, P. The Dynamics of War MTH and Competence Judgments, and Their Outcomes in Organizations. Research in Organizational Behavior, V. 31, p. 73 a 98, 2011. Dutra, J. S. Gestão de Carreiras na Empresa Contemporânea. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2016. Gottschall, J. The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human. Boston, Ogden Mifflin Harcourt, 2012. Green, M. C. Brock, T. C. The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives. Journal of Personality and Social Psychology, V. 79, número 5, p. 701 a 721, 2000. Imordino Yang, M. H. Dweck, C. S. Building Meaning Builds Teams, Brains. Educational Leadership, V. 74, número 7, p. 16 a 21, 2017. Karpik, J. D. Blunt, J. R.
Retrieval Practice produces more learning than elaborative studying with concept mapping. Science, v. 331, número 6018, p. 772 a 775, 2011. Kirkpatrick, J. D. Kirkpatrick, W. K. For Levels of Training Evaluation. Alexandria, ATD Press, 2016. Knowles, M. S. Houghton, E. F. Swanson, R. A. The Adult Learner, The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. 8. ed. New York, Routledge, 2015. Mayer, R. E. Multimedia Learning. 2. ed. New York, Cambridge University Press, 2009. Meister, J. C. The 2020 Workplace, How Innovative Companies Attract, Develop, and Keep Tomorrow's Employees Today. New York, Harper Business, 2012. Noy, R. A. Clark, A. D. M. Klein, H. J. Learning in the 21st Century Workplace. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, v. 1, p. 245 a 275, 2014. Perloff, R. M. The Dynamics of Persuasion, Communication and Attitudes in the 21st Century. 6. ed. New York, Routledge, 2017. Pat, R. E. Cassiopo, J. T. Communication and Persuasion, Central and Peripheral Routes to Attitude Change. New York, Springer, 1986. Posner, M. I. Rothbard, M. K. Research on Attention Networks as a Model for the Integration of Psychological Science. Annual Review of Psychology, v. 58, p. 1 a 23, 2007. Risolati, G. Sinigalha, C. The Functional Role of the Pareto Frontal Mirror Circuit, Interpretations and Misinterpretations. Nature Reviews Neuroscience, v. 11, número 4, p. 264 a 274, 2010. Roediger, H. L. Butler, A. C. The Critical Role of Retrieval Practice in Long-Term Retention. Trends in Cognitive Sciences, v. 15, número 1, p. 20 a 27, 2011. Snyder, C. R. Hope Theory, Rainbows in the Mind. Psychological Inquiry, v. 13, número 4, p. 249 a 275, 2002. Sueller, J. Iris, P. Caliuga, S. Cognitive Load Theory, New York, Springer, 2011. Tokuhama Espinosa, T. The Learning Brain, Memory and Brain Development in Children. New York, Teachers College Press, 2018. Brownell, S. Price, J. Steinman, L. Science Communication Training, Impacts on Confidence and Outreach Behavior. Journal of Communication in Healthcare, v. 7, número 3, p. 195 a 204, 2014. Falk, E. Falk, C. Dan, E. What Neuroscience Can and Cannot Tell Us About the Impact of Communication. Current Opinion in Psychology, v. 10, p. 10 a 16, 2016. Hatt, J. Visible Learning, A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London, Routledge, 2009. Kahneman, D. Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2011. Paas, F. Van Merienboer, J. J. G. Cognitive Load Theory, Methods to Manage Working Memory Load and the Learning of Complex Tasks. Current Directions in Psychological Science, v. 21, número 4, p. 273 a 275, 2012. Shank, D. H. Learning Theories, An Educational Perspective. 7. ed. Boston, Pearson, 2019. Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action, A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1986. Goleman, D. Working with Emotional Intelligence, New York, Bentham Books, 1998. Salas, E. Tannenbaum, S. I. Krieger, K. The Science of Training and Development in Organizations, What Matters in Practice. Psychological Science in the Public Interest, v. 13, número 2, p. 74 a 101, 2012. Cavalcante, M. P. Faria, A. A. Educação Corporativa no Brasil, Tendências, Práticas e Desafios. Revista de Administração Contemporânea, v. 22, número 4, p.
531 a 551, 2018. Lopes, A. J. Oliveira, R. S. Comunicação e Aprendizagem em Organizações, Desafios para a Formação Continuada de Trabalhadores. Educação e Sociedade, V. 41, E023456, 2020. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.